para você. Quando um vendedor quer demonstrar a eficácia de um produto, ele normalmente vai demonstrar o antes e o depois de um pior cenário. Eu estava pensando nisso. Alguém quer vender um produto e quer mostrar a eficácia desse produto, ele vai colocar o antes e o depois, e ele vai pegar o pior cenário possível. Se for... eu não quero que você pense em questão de alguém tentando usar de esperteza, tentando vender um produto falso. Não é essa a ideia. Estou falando de algo eficaz. Mas a pessoa que vai vender esse produto, ele vai tentar usar o antes e o depois, para provar que aquele produto é bom. Então, ele vai pegar o pior cenário possível, para que a pessoa olhe assim, caramba, olha como que ficou. Isso é bom mesmo. Aí eu estava pensando nisso e lembrei, no centro do Rio, às vezes eu via algumas pessoas vendendo uma pasta de limpeza. Não sei se alguém já viu. E eles pegavam uma franela, colocavam um pouquinho daquela pasta que eles estavam vendendo e iam para aquelas pedras ali da calçada e começavam a esfregar aquela pedra. E ficava algo assim chocante, porque aquela calçada suja, com uma pedra super limpa ali, onde ele passou a franela. Então, ele foi para o pior cenário, que é uma rua, que é um chão sujo, usou a pasta dele e limpou. E aquilo, para ele, é uma propaganda. Que alguém olha, rapaz, esse produto é bom, um chão sujo desse. Que dirá que vai fazer na minha casa, que não é tão sujo assim. Então, quando alguém quer passar um produto, usando essa analogia, ele vai pegar o pior cenário para provar que aquele produto é bom. Pensando nisso, eu lembrei, e eu estava falando com minha esposa, tem um texto que retrata isso, só que eu não estou conseguindo achar, é de Paulo. Mas eu não achava, eu fiquei naquela angústia. Aí ela procura no Google, eu falei assim, mas o que eu coloco para achar esse texto que está na minha cabeça, mas eu não consigo colocar para que ele apareça? E graças a Deus eu achei. E esse texto é como se pegasse o exemplo máximo da pessoa improvável, de alguém que a gente diz assim, na nossa cabeça, essa pessoa não tem jeito. Essa pessoa jamais vai se render. Tem muita gente que faz isso e pensa isso de pessoas. E Paulo é essa pessoa. Paulo é uma pessoa que todo mundo diria, esse camarada não tem jeito. Olha o que diz lá 1 Timóteo, acho que é NVI, a gente vai projetar aqui, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 e 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e 16. Vai dizer isso mesmo que eu estou falando aqui. Paulo, ele é um símbolo. Então, é como se o Evangelho pegasse o pior exemplo para dizer assim, está vendo esse pior exemplo aqui? Até esse é capaz de receber a graça do Senhor Jesus e ser transformado. Olha o que diz lá, 1 Timóteo 1,15. Diz assim, tá, não é a mesma versão, mas vamos lá. Esta é uma palavra, esta afirmação, isso aí, é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Né? Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Aí Paulo falando, dos quais eu sou o pior. Por que ele está falando isso? Porque ele perseguia a igreja. Porque ele consentiu com a morte de Estevão. Então Paulo está dizendo, depois de convertido, está dizendo, olha, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Eu sou o pior exemplo. Eu sou o improvável, aquele que todo mundo olhava, esse cara não tem jeito. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia. Ele está dizendo, por isso mesmo, por eu ser esse improvável, por isso que eu alcancei misericórdia. Para que em mim, olha só, ele vai dizer, eu vou ser exemplo, eu vou ser testemunho, eu vou ser alguém que será referência. Então, para que em mim, o pior dos pecadores,
Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência. Então, a conversão de Paulo, o perseguidor, o duro, o improvável, ela tem duas funções aqui em segundo texto. Primeiro, provar a paciência de Deus. Deus é longânimo. Deus é paciente. Deus não vai matar ele logo, não. Ele é paciente. Então, a conversão de Paulo demonstra a paciência de Deus. Segunda coisa, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. É como se dissesse, eu vou pegar o pior exemplo e vou demonstrar a minha graça, a minha paciência, o meu amor, e vou demonstrar a partir do pior exemplo que foi transformado para aqueles que haviam de crer que não existe pessoa nesse mundo que seja improvável para receber a graça de Deus. Você bate no peito e diz, meu filho não vem, meu filho não vai se render, meu filho não vai se converter, minha filha, meu marido. Ei, entenda isso, Paulo é um exemplo máximo de como a graça de Deus pode alcançar uma pessoa. Isso é só a introdução. Então, diante do Evangelho, se pegou alguém improvável para provar, olha, até esse improvável pode receber a graça do Senhor Jesus. Nós vamos hoje meditar numa história de um pior cenário possível. Se a gente fosse pensar no cenário psicológico, comportamental, também de tique, de postura totalmente desajustada, tudo que você possa imaginar numa figura de uma pessoa. Nós vamos pegar o pior cenário, se tratando de comportamento humano, para provar que ninguém aqui que esteja ansioso, que esteja aflito, que esteja com as emoções meio que bagunçadas, estejam longe da graça e da misericórdia do Senhor, que pode sim transformar o caos e te trazer ordem ao caos, trazer ordem à tua alma, dizer para a tua alma, aquieta-te, dizer para a tua alma, calma, eu estou no controle. Então nós vamos pegar o pior exemplo, irmãos. Como Paulo é uma referência improvável que Deus salvou, nós vamos pegar um dos piores exemplos de comportamento para provar que Deus é poderoso para restaurar. E não vai ser diferente nas nossas vidas aqui nessa noite. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 20. Marcos 5, 1 ao 20. Do caos à ordem, de ordem ao caos. Mas hoje nós vamos pegar a segunda parte da vida desse homem, que da ordem ao caos vai voltar do caos à ordem. Marcos capítulo 5, versículo de 1 ao 20. Diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Por isso que é gadareno, porque é na região de Gadara. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos.
e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhe deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Irmãos, não vejo um cenário mais chocante do que esse. De comportamento, ele estava endemoniado. Mas há toda uma questão da possessão ligada ao comportamento, à mente. Então nós estamos pegando um extremo para provar que aquilo que nós estamos vivendo, talvez, as nossas angústias, as nossas questões emocionais, não são maiores do que o nosso Deus. Usando esse exemplo, irmãos, imagina isso. Ele vivia onde? Nos sepulcros e nas colinas. Ele vivia num lugar hostil, ele vivia num lugar assombrado, esquisito, insalubre. Num lugar que tinha tudo para contaminá-lo, num lugar que não é feito para ninguém morar, num lugar isolado, num lugar que ninguém queria estar. Ele morava nos sepulcros e nas colinas. Essa era a moradia desse homem. Eu fiquei pensando, em que momento isso se deu, com que idade isso se deu? Como que ele vivia antes, eu não sei, mas uma coisa eu sei, em um momento esse homem passou a viver nessa condição. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Imagina isso, ninguém conseguia prendê-lo, porque ele se tornou um perigo para aquela cidade. Então alguém, vamos ter que prender esse camarada. Pegaram correntes para prendê-lo, mas ninguém conseguia. Era alguém incontrolável, alguém que não tinha diálogo com ele, tanto que queriam amarrá-lo, prendê-lo. Outra coisa que me chamou a atenção, dentro desse contexto, que diz que por muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Eu fiquei vendo essa cena e pensando, que loucura! Imagina uma cidade ter que ter essa atitude drástica de pegar uma pessoa e amarrar pés e mãos. Que coisa terrível. Eu lembrei de uma mãe que o filho viciado, garoto novo, ela não sabendo o que fazer, ela acorrentou o próprio filho. Isso é algo sub-humano. Esse homem está vivendo algo sub-humano. E ele quebra as correntes, ninguém consegue controlar esse homem. Que cena é essa, irmãos? Diz também que ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. É como se na cidade não há ninguém que possa contra esse homem. Se esse homem resolver invadir nossas casas, nós temos que fugir. Ninguém consegue detê-lo. Talvez olhasse os mais fortes, tentaram, mas foram derrotados. Aquele homem tinha uma força sobrenatural. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Talvez ninguém também era suficientemente convencedor para convencê-lo a ficar calmo, a voltar para casa.
a tentar entender o que estava acontecendo. Eu fico imaginando a imagem que aquele homem projetava de pânico, de medo, vivendo nos sepulcros. O que mais diz sobre esse homem? Diz também que noite e dia ele andava gritando. Gente, não era gritando de dia ou gritando à noite, era noite e dia gritando. Não bastava viver toda isso, tudo essa loucura, ele ainda gritava noite e dia. E eu pensei também, enquanto que o sono desse homem era prejudicado, porque ele dormia um pouco e daqui a pouco ele já começava a gritar. E daqui a pouco ele levantava e começava a gritar. Ele não tinha uma noite inteira, nem um dia inteiro de sono, porque noite e dia, diz o texto, ele gritava, ou seja, os sonos eram curtos. Imagina agora pensando nele como pessoa, que tormento é esse? Imagina o dano que ele causava a si mesmo por não dormir direito. Outra coisa que o outro evangelista vai escrever é que ele andava nu. Não basta morar nos sepulcros, não basta morar na colina, não basta viver gritando dia e noite. Não basta não ser domado, ser preso, ser acalmado, não basta nada disso. Ele também vivia nu. E acho que não tem nada mais terrível do que isso, alguém chegar a isso. A nossa intimidade é algo que a gente preserva. Quem é casado aí sabe, quando a gente está com a nossa esposa, você com seu marido, e de repente na praia há alguma distração, ou a onda vem, tira a parte de cima, o quanto que a gente fica mal, amarra, a gente protege, cobre, porque a gente quer ter nossa intimidade preservada. Eu estava no dia vendo uma mãe dizendo que levou a filha para o pronto-socorro, passou mal, e saiu na correria, jogou um vestido rápido, não colocou mais nada, saiu, e a filha dela tendo uma crise, e ela dizia que ela ficou mal, preocupada, porque a filha estava com vestido, e ela preocupada com a filha, cobria a filha com o que podia. Por quê? Porque a gente quer preservar a nossa intimidade. Imagina alguém tão destruído emocionalmente, que não se importa de estar nu em público. Eu estou dizendo para vocês o extremo. Nós estamos pegando um exemplo extremo de alguém totalmente desumanizado, nu. Não basta só andar nu também. Ele diz, o texto, que ele se cortava com pedras. A cena já era terrível. Aquele homem cortava-se com pedras. As feridas não eram feridas lineares de uma faca, não, eram feridas que dilaceravam a pele dele, e a pele suja, empoeirada do cemitério, da rua. Ele se cortava, era um homem que era ferida pura. Meu irmão, que cena drástica é essa? Quando Jesus foi expulsar aquele demônio, ele falou, qual o seu nome? Ele disse, Legião. O que era legião? Legião era como se contava o exército romano. Olha só que coisa. É o termo utilizado para designar a principal unidade de divisão do exército romano nos tempos bíblicos. Sabe quantos homens formavam uma legião? 6.000 homens. E olha, calma, não eram 6.000 demônios. Não era só isso. É claro aqui que o texto sugere que o número de demônios era indefinido. O termo legião foi aplicado para enfatizar a grande quantidade deles, pois eram muitos, gente, 2.000 porcos. Aqueles demônios foram para 2.000 porcos, e era tão brutal, tão terrível, que os porcos foram em direção ao mar e se afogaram. Imagina o tamanho da angústia que aquele homem estava sentindo. Nós estamos indo pelo pior cenário. Se há um cenário, se há algo no comportamento humano, se há um exemplo terrível, é desse homem. Os porcos preferiram morrer afogados. Não suportaram. Agora olha que loucura. Versículo 14 do texto que nós lemos. Diz que os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade, nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido.
Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Gente, eu amo isso aqui. Interessante que o texto vai dizer que viram um homem que era possesso. Aquela identidade dele está ali ainda, mas se choca essa frase quando eles vieram e viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios. Como que eles encontraram aquele homem? Como que eles encontraram aquele homem que vivia gritando noite e dia, que vivia se rasgando, que vivia entre os sepulcros, que vivia como qualquer um, que ninguém o segurava, que ninguém o acalmava, que ele não parava, que ele era violento. Como que eles encontraram aquele homem assentado, vestido e em perfeito juízo? Irmãos, é o que aconteceu com Paulo também, com esse exemplo maior. Paulo estava indo no caminho de Damasco para aprender a irmãos crentes. E quando ele teve a experiência com o Senhor no caminho de Damasco, automaticamente, depois que ele foi visitado por Ananias, e Ananias orou por ele e disse: irmão, Saulo recebe. Era algo tão chocante que o próprio Ananias, quando foi avisado que deveria orar por Saulo, ele disse: Senhor, esse homem tem perseguido a igreja, como que o Senhor está mandando eu ir lá orar por ele? Aí ele falou: olha, vai, porque Paulo é alguém separado por mim, e ele vai ver o que é sofrer pela minha causa. E aí, então eu vou, mas ele vai com medo. Depois que Paulo se converte, os irmãos não recebem, ficam com medo, porque era muito rápido a mudança. Mas diz que Barnabé o introduziu, falou: olha, de fato ele mudou, de fato ele se converteu. Mas Paulo já começa a pregar, Paulo já vai para a sinagoga dizer e provar que Jesus era o Cristo. Isso é chocante, é tão chocante que disseram: nós temos que matar esse cara. Ninguém consegue conceber uma mudança tão drástica, uma conversão, uma metanoia, uma transformação. E disseram: nós vamos matar esse Paulo, nós temos que matar ele. Tiveram que descê-lo no cesto por uma muralha, desceram ele no cesto escondido para ele fugir, porque não suportaram a mudança e a transformação de Cristo na vida de Paulo. Esses homens, quando viram aquele homem que tinha tido legião e que estava agora sentado, calmo, gente, já arrumaram uma roupa para ele, botaram uma roupa nele. E ele estava em perfeito juízo. Ele não falava mais coisas desconexas, ele não ficava mais gritando. Ele estava sentado, vestido, talvez eu estou pelado, bota uma roupa em mim, por favor. Ele se enxerga agora como pessoa. Ele tem sua identidade de volta. Coloca uma roupa em mim, alguém tem uma roupa aí. Arrumaram, colocaram, e como aqueles homens chegaram, não conseguiram acreditar. E olha o que diz o texto, que os homens ficaram com medo. Os homens ficaram com medo. Há uma versão que diz, olha, então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Eles suplicaram, a reação da cidade foi: sai daqui. Não o homem, mas Jesus. E eu sempre fui um crítico dos habitantes de Gadara. Eu sempre fui um crítico deles. Porque eu dizia: poxa, eles foram muito frios com um gadareno. Eles tinham que ter empatia e dizer: poxa, que bom que ele foi liberto. Mas, irmãos, depois analisando, o choque é tão brutal, é tão profundo, tão imenso, como nós cantamos. É tão profundo, tão imenso, tão poderoso, vem nos abraça de uma maneira tão poderosa, que as pessoas ou se rendem ou querem que você vá embora. É algo que as pessoas ficam: como pode isso? Como eu posso encontrar esse homem sentado, vestido e em perfeito juízo? Que poder é esse? Aí as pessoas se chocam. Elas ficam chocadas. Diz outra versão: toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse. Falou para Jesus: sai daqui. Por quê? Porque estavam possuídos de grande temor. E às vezes eu criticava, mas na verdade é um passo que vem.
isso brota, ou você se deita e cai prostrado diante do poder de Cristo e do Evangelho, ou você foge dele. Não há outro lugar, por isso que vai embora, é muito poder. Nós nunca imaginávamos isso. Esse homem era alguém irreparável aos nossos olhos. Ninguém poderia pará-lo. Que poder é esse? Sai daqui. Tem um exemplo parecido na Bíblia. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35, exemplo parecido com isso. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. Assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Versículo 41, olha o que diz. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam apavorados. Oh, se pudessem, eles pulavam no barco, porque diante do poder de Deus, nós ficamos apavorados. Vento, para. Mar, acalma. Como se fosse qualquer coisa. Aquilo que muitos imaginavam ser um Deus vento, Deus mar, é acalmado por alguém maior do que aquilo que eu imaginava que era um Deus. Isso é chocante demais. Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o médico dos médicos. Todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Como você ousa dizer que Ele não pode curar suas emoções, que Ele não pode dar ordem ao caos da sua vida e da sua alma? O Deus que nós servimos nessa noite me trouxe aqui para te dizer que Ele ouve o seu choro, Ele ouve a sua angústia, e Ele está muito desejoso de dizer para a tua alma nessa noite: ei, alma, acalma-te. Eu gosto quando diz: e houve grande bonança. Eu lembro que eu fui velejar algumas vezes na minha vida, quando era novinho. Meu tio faz veleiros artesanais, madeira, monta veleiro. Meu irmão montou um com ele. E nós passamos a ir velejar pela Baía de Guanabara. E era tão interessante que a gente ficava torcendo para ventar, para a gente poder. Era sem motor, só na vela. E em alguns momentos, do nada, vinha uma bonança. Para a gente que estava velejando, não era bom, mas era interessante, que aí ficava aquela bonança. E em alguns momentos eu até gostava, porque eu estava morrendo de medo. Porque quando vinha um vento, você tinha que ficar fazendo contrapeso. E o veleiro fica torto, assim, quase virando. Você tem que usar seu corpo como contrapeso. Então, em alguns momentos, eu falava: ainda bem que parou isso. Porque eles estavam curtindo, mas eu estava cheio de medo. Mas eu lembro que às vezes vinha aquela bonança. Não havia nenhum tipo de onda, de nada. Você podia ver o mar como um espelho. Quando Jesus diz: acalma-te,
houve grande bonança. Que coisa incrível. E eles ficaram apavorados. Nessa hora você foge, como Pedro que mergulhou no mar, quando viu a rede cheia de peixes, ele não suportou, mergulha, ou você cai prostrado. Os moradores dessa cidade disseram, vai embora, a gente não tem como suportar isso. Depois eu tenho certeza que eles foram alcançados através do próprio gadareno. Era mais fácil ouvir o gadareno depois do que ouvir Jesus, porque assusta. A princípio é tanto poder que você fica assim, espantado. Jesus trouxe ordem ao caos. Nós fomos no pior cenário, irmãos. Nós pegamos alguém endemoniado, alguém perdeu sua humanidade, alguém destroçado. Não sei se a porta de entrada para que esse homem viveu foi algo emocional, foi uma decepção, foi uma mágoa, eu não sei o que foi, a gente não tem esse relato. Mas eu sei que talvez ele teve uma vida e daqui a pouco tudo se transformou num caos. Mas a história conta que algo aconteceu. Jesus repreendeu o vento da vida daquele homem. Jesus repreendeu o mar revolto da vida daquele homem e as coisas ficaram tranquilas. E eu queria muito dizer para você hoje a mesma coisa. Se você está aqui vivendo dias difíceis, eu já vivi muitos dias difíceis, onde a lágrima cai que você nem percebe, onde você tenta esconder das pessoas que você ama, porque elas te amam tanto que elas não suportariam ouvir os seus pensamentos, o que você tem pensado, porque elas ficariam assustadas. Você tem se isolado, você tem tentado viver a sua vida de uma maneira que ninguém perceba que dentro de você está tendo um vendaval. Eu queria muito dizer para você nessa noite que é possível, sim, você ter essa mesma experiência. Porque esse pior cenário foi possível ser revertido. Que dirá você? Que dirá você? Ele quer que você vá para casa hoje na companhia dele, sabendo que aquele que você se relaciona é o Deus Criador dos céus e da terra. Sabendo que o Deus que você se relaciona tem domínio sobre o futuro dos teus filhos. E os seus filhos, muitas vezes, são alvo da sua insônia. E Ele está te dizendo que Ele é poderoso para libertar gadarenos. O que não fará com teu filho, o que não fará com a tua filha, o que não fará na tua sala, o que não fará no teu quarto. Talvez sua cama seja o pior lugar atualmente para você estar. Talvez seu quarto seja o lugar das suas angústias. Mas hoje Ele está dizendo para você que Ele entra no teu quarto agora. E Ele estende a mão e Ele diz, acalma-te, aquieta-te. Uma bonança entra na sua casa hoje. Não ignorando que virão lutas, não ignorando que virão provações, mas te trazendo a consciência de que aquele que você serve é o Deus que acalma ventos, que acalma a tempestade, que acalma o mar. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus. Salmo 46:10, ele diz para nós, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos, saber que eu sou Deus na vida do teu filho. Aquietai-vos, calma. Ei, eu sou Deus na vida do teu filho. Eu guardo, eu estou com ele. Eu sou Deus sobre a sua casa.
aquietai-vos, calma. Saiba que eu sou Deus. Eu não deixei de ser o que eu sou. Eu sou o grande eu sou, diz o Senhor.